Quais as diferenças entre o conceito de enunciado e o conceito de enunciação? O que a teoria da narrativa cinematográfica entende por diegese? Por que dizemos que as marcas de enunciação nos filmes funcionam como elementos antidiegéticos? Bom, basicamente, o enunciado é onde os significados e códigos do texto fílmico estão inseridos e podem ser compreendidos ou percebidos pelo telespectador. É, portanto, o produto da enunciação, que no caso é pressuposta pela própria existência do enunciado, já que a enunciação se trata do ato de enunciar ou dos traços desse ato percebido no enunciado. Mais especificamente, a enunciação é um ato não antropomórfico, onde partes do texto fílmico deixam inscritas no enunciado as marcas dessa enunciação, demonstrando assim a sua presença. Nós somos capazes de perceber o enunciado quando assistimos um filme muito facilmente, mas é a partir dele que nós percebemos a enunciação, se ela se faz mostrar. Nesse sentido, é importante a gente compreender também o conceito da diegese, né? A diegese se trata da dimensão ficcional do filme. Elementos como tempo, espaço, efeitos sonoros, figurino, entre outros que integram e constroem a narrativa, tratam de delimitar o universo diegético. E é nele que as relações da narrativa são criadas e se tornam coerentes para o telespectador. Dessa maneira, nessa concordância da narrativa com o público, a descrença ou o absurdo não existem, visto que é nela que se estabelece as leis e regras da história, por mais fantasiosa que seja a obra. Quando esse acordo é quebrado, o telespectador ele é levado à percepção de que está assistindo um filme. Portanto, as marcas de enunciação funcionam como elementos antidiegéticos, visto que, ao serem notadas pelo público no enunciado, elas implicam na percepção do próprio ato de produção do filme. O voice-off, por exemplo, é uma marca de enunciação, pois a fonte da emissão não é vista na tela, apresenta um emissor desconhecido. Ao remeter a outro tempo e ou espaço, além do discorrido da narrativa, ele consequentemente quebra a diegese. Comente o que Aristóteles quer dizer com este trecho no capítulo 10. É, porém, necessário que a peripécia e o reconhecimento surjam da própria estrutura interna do mito, de sorte que venham a resultar dos sucessos antecedentes, ou necessária, ou verossimilmente. Porque é muito diverso acontecer uma coisa por causa de outra, ou acontecer meramente depois de outra. Explica as noções aristotélicas de necessidade e verossimilhança e por que elas são tão importantes para a construção da tragédia. Bom, na opinião de Aristóteles, para uma boa tragédia, é necessário que uma das suas partes qualitativas, o mito, seja bem estruturado, tá com um flare aqui, seja bem estruturado e verossímil. O mito ele é dividido em três partes: a peripécia, o reconhecimento e a catarse. É definido como a imitação de ações, também como a composição dos atos, sendo o princípio e alma da tragédia, que a imitação, né, segundo Aristóteles, é a imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de ornamentos, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídas
pelas diversas partes do drama. Imitação que não se efetua somente não se efetua por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando temor e piedade, tem por efeito a purificação, a catarse dessas emoções. Então, para a construção de um mito que dignifique a tragédia, é necessário que ele imite ações que são unas, onde todos os acontecimentos eles devem ser conectados a modo a formar um todo, uma unidade. Deve também possuir surpresas que causam certo espanto, né, diante da transformação da felicidade à infelicidade e vice-versa, o que pode ser compreendido como a peripécia, que é a mutação dos sucessos no contrário, de maneira verossímil. Ou seja, devem surgir da estrutura interna do mito, das ações anteriores e do encadeamento delas, porque a partir de elementos que são coerentes e compõem um todo verdadeiro por meio das relações estabelecidas entre as ações, que independentemente da ficcionalidade da obra, proporciona-se sentido a quem está receptando a narrativa. Explique com suas palavras o que Bordwell quer dizer neste trecho do seu texto. Um segmento clássico não é uma entidade lacrada. Ele é espacial e temporalmente fechado, mas casualmente aberto, operando para fazer avançar a progressão causal e abrir novos desenvolvimentos. O padrão desse momento para frente é bastante codificado. A sequência montada tende a funcionar como um resumo transicional, comprimindo um desenvolvimento causal único. Mas a cena de personagens e a ação, edifício central da dramaturgia clássica, é construída de maneira mais intrincada. Cada cena apresenta etapas distintas. No curso de sua ação, a cena clássica prossegue ou conclui os desenvolvimentos de causa e efeito deixados pendentes em cenas anteriores. Bom, então, o que o Bordwell quis explicar é que a narrativa clássica ela não é 100% intransigente e rígida na sua constituição. Apesar de, em concordância com os critérios aristotélicos, né, possuir indivíduos definidos, com problemas claros, nitidez sobre a resolução desses problemas e uma ação e espaço-tempo únicos, a liberdade para o desenvolvimento de múltiplas relações, encadeamentos e resoluções causais. Ou seja, não há um padrão de causa e efeito, senão todas as obras cinematográficas contariam a mesma história. O telespectador ele não sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas sequências, mas ao final do filme, através da comunicabilidade e da narrativa clássica, ele vai poder restituir toda a linha espaço-temporal de ação da história. As sequências elas são carregadas entre uma e outra de produzir uma narrativa não ambígua e uma consequência consistente e coerente em relação à sua motivação. Em cada cena e ação nela presente, há diferentes códigos e etapas, mas que promovem, em acordo com a narrativa clássica, a conclusão ou progressão da ação de causalidade que não foi finalizada nas cenas precedentes, dando assim uma linearidade e finalidade para a narrativa.